Agora, aqui na Nova Difusora, podcast Skin News, com a doutora Simone Neri. Convidados especiais respondendo às suas perguntas. Saúde, qualidade de vida e bem-estar para toda a família. Com a doutora Simone Neri. Podcast Skin News. É Natal, ho, ho, ho! E embora seja uma festa religiosa, ele costuma ser comemorado por boa parte da população. É tempo de festa, de comemorações, de encerrar ciclos, presentear familiares, espalhar enfeites coloridos pela cidade, fazer receitas típicas, muita tradição familiar e, é claro, encontros com amigos, familiares, em grandes reuniões, em volta de mesas, não é verdade? Mas o que parece o retrato de um evento cheio de alegria acaba muitas vezes por ser um pesadelo em muitas questões. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, especialmente para quem não tem familiares ou quem mora longe dos seus, ou até mesmo pessoas que se encontram só nessas épocas para comemorar e acabam brigando. Então, muitas vezes, o que é para ser maravilhoso se torna um pesadelo. E é sobre o Natal, para comemorar o dia de hoje, que nós temos esse podcast especial, podcast Skin News. E eu trouxe duas convidadas maravilhosas para falarmos sobre esse tema tão mágico e, ao mesmo tempo, tão assustador. De uma forma ou de outra, com alegrias ou não, a maioria das pessoas acaba também comendo além da conta. A gente sabe que muitas vezes o Natal pode representar um motivo, um argumento para sair da forma e dar aquela escorregada. Ganho de peso, problemas gastrointestinais, muitas coisas podem acompanhar uma data tão maravilhosa como o Natal. E aí, eu me pergunto, como andam as suas emoções nesse período, nessa época, nesse dia tão maravilhoso de Natal? O que você está fazendo pela sua saúde? E as minhas convidadas de hoje vão conversar com você sobre essa data especial que é o Natal. Hoje eu convidei duas queridas, Simone Teodoro, psicóloga, Joana Jakobowicz, nutricionista. Tudo a ver, gente. Quem pensa que psicologia e alimento não tem a ver, está muito enganado, porque muitas vezes nós comemos as nossas emoções. Então, como lidar com as nossas emoções de uma maneira saudável e como também, é claro, comer coisas gostosas que não nos deixe com tantos problemas no dia seguinte. Lembrando que hoje nós estamos num podcast especial de Natal. Provavelmente não teremos pessoas para fazer perguntas, mas nós vamos colocar muitos temas interessantes aqui. Lembrando que o podcast Skin News é um podcast de saúde que sempre vai ao ar às segundas-feiras na Nova Rádio Difusora FM de Osasco, às 14 horas. Sempre tenho dois convidados. Esse programa tem sido um sucesso. Muitas pessoas têm me abordado para falar o quanto as nossas convidadas e convidados têm trazido informação de qualidade. Então, compartilha, curte, entra no canal, assina no sininho para que você receba sempre as novidades e que você possa acompanhar o podcast Skin News, que é um patrocínio da Skin News Estética, a clínica de estética popular que está situada à Rua João Crudo 165, no centro de Osasco. Lembrando que a Skin News Estética tem avaliações gratuitas e profissionais muito qualificados, formados e capacitados pela Academia Skin News. Gente, então eu quero conversar um pouquinho com as minhas convidadas. Joana Jakobowicz é nutricionista, tem um currículo maravilhoso, formada em 2005, especializada em fisiologia do exercício e saúde da mulher, sócia e proprietária da Nutrição Sob Medida, empresa de saúde e alimentação anti-inflamatória desde 2008. Bem-vinda, Joana, muito obrigada pela presença no podcast. E estou também aqui com Simone Teodoro, que ela é psicóloga, especialista em inteligência emocional e humanização em saúde. Ela tem curso em perita judicial e mediação de conflitos, cursando pós em psicologia hospitalar no Einstein,
e escuta ativa sobre o adoecimento, luto e cuidados paliativos. Gente, eu tenho 2 pessoas maravilhosas ao meu lado e eu vou começar. Simone, muito obrigada pela presença. Queria te perguntar, por que algumas pessoas ficam deprimidas no Natal? Boa tarde, obrigada pelo convite. É sempre bom estar com você, eu acho que você sempre abordando a questão não só da estética, mas da saúde mental e da saúde, né, física. A questão não é assim, a gente pode pensar que nós deprimimos mais no Natal, mas em verdade o Natal ele traz emoções à tona. O que acontece? A gente passa por rituais, né? Então tem o ritual de festas, a gente entra numa... tem a questão do ritual da comida, tem a questão dos encontros em família. E quando a gente entra com esses gatilhos, né, a gente fala, é uma palavra que está até um pouco, né, muito batida, essa questão de falar que aciona gatilhos, mas não tem outra coisa para exemplificar. Imagine que a gente passa um ano todo numa correria louca, e aí quando chega no final do ano a gente dá uma desacelerada no trabalho para acelerar um pouco essa questão de férias, de estar em festa, do que vai comer, de estar, né, com as pessoas que a gente ama. Só que o que acontece? Todo ritual, ele também é seguido de uma coisa que a cultura traz, que é um modelo padrão. Então, assim, as famílias estão reunidas naquele formatinho bonitinho, onde a família perfeita senta, né, para jantar, onde todo mundo vai ter uma mesa farta, onde todos vão estar trocando presentes, todos se amam. E a realidade não é essa, né? Então, a gente sabe que dentro de um contexto natural e humanizado, a gente tem pessoas que às vezes não se falam, a gente tem pessoas que perderam, né, um dos entes queridos. Então, é como se viesse tudo à tona. E o nosso cérebro, ele não sabe o que é real do que é fictício. Então, é como se nós vivenciássemos tudo de uma vez. Então, a gente faz uma retrospectiva e a gente entra em contato com todas essas emoções. O que acontece? A gente entristece. Não necessariamente deprime, mas a gente vai ter. Se você tiver memórias afetivas boas, você vai lembrar de coisas boas. Então, tem gente que lembra da infância, tem gente que lembra de momentos que passou, né, ao lado de algumas pessoas que já não estão mais. Então, tudo isso vem à tona. Então, e imagine. Aí, as redes sociais vêm para ajudar a piorar a situação, porque ninguém posta em rede social briga, desavença, né? Quer dizer, às vezes sim, mas a maioria das pessoas quer postar o quê? Uma família ideal, pessoas lindas, maravilhosas. E não é isso, né? A verdade não é essa, né, Simone? Um dos maiores sofrimentos do ser humano é a comparação. A gente nem percebe o quanto se comparar ajuda também a gente a adoecer. Não só de se comparar, né, fisicamente, mas da gente comparar modelos, né? Então, modelo de família, modelo de comemoração, de como se as pessoas estão viajando, se as pessoas estão, né, trocando presentes, se elas estão aproveitando o momento de férias. Então, dá sempre uma sensação de que nós estamos mal e que o outro está muito bem, porque a rede social traz isso, né? É sempre comparar o nosso pior com o melhor do outro. Então, é desigual. É isso mesmo. E aí, quando a gente fala de alimentação, a gente fala de Natal. O que são os rituais de Natal para alimentação, Joana? É possível, boa tarde, é possível fazer uma alimentação adequada, né, nessa fase com tantas propostas gourmets? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui conversando com você novamente. Sempre um prazer. Então, vamos lá. A mesa de Natal costuma ser uma mesa muito farta, né? E por ser um momento muito especial do ano e único, eu sugiro muito assim, se permitir, lógico, e não fazer uma dieta neste momento, né? Então, se permitir consumir alimentos que você não consome normalmente, porque você tem essa vida balanceada e saudável, com moderação, claro. É a moderação que é o negócio, né? Quando você tem sentimentos ali, e outra, você tem muitas possibilidades, na verdade. A gente tem encontros com amigos, então você tem várias festas. Às vezes você vai passar Sim. na casa de 3 pessoas antes de chegar na pessoa onde você vai ficar e vai cear, né? Você tem alguma dica para esse passar por todos os amigos e tal, e cada um você tem que comer alguma coisa, né? Sim, sempre falo, começa lá pela parte mais saudável, então vamos começar por uma salada,
Primeira coisa que você vai consumir, que aí você vai ter fibras no seu organismo que já vai te dar um pouquinho de saciedade. Depois você vai para a parte proteica, né? Então, peru, pode ser lombo, pode ser uma carne, um frango. E depois você parte para o carboidrato, só que aí você já tá saciado. Porque você já consumiu fibra, já consumiu proteína, e aí você vai pegar um pouquinho de carboidrato, que ali tá o grande erro, né? Se você consumir muita farofa, muito arroz, muito macarrão, em excesso, que é o que normalmente costuma acontecer, é aí que você peca. E aí, no final, quando você chega à sobremesa, você coloca mais açúcar ainda, né? Porque geralmente o que dá mais saciedade e aquela sensação de bem-estar é o carboidrato e os açúcares, né? Porque eles dão aquela sensação gostosa. Imediata, né? Imediata. Então, se você não tá com o teu emocional muito legal, se você já está um pouco fragilizada pela época, e você tem o suporte químico, né? Porque é uma química, né? Sim. Que dá prazer ao cérebro. Rápida, puxa, eu tô ali, é a hora de eu enfiar o pé na jaca, né? Mas a gente já vai falar desse pé na jaca. Ô Simone, você me conta uma coisa. A gente vive num país com muitas diferenças. Eu tenho feito muitos trabalhos sociais. Realmente eu acho que quanto mais a gente faz, mais se sente que você precisa fazer, né? Mas você vê que existe muita desigualdade, né? Você acha que isso pode causar mais impacto ainda? As pessoas têm essa consciência? Ou são os problemas pessoais que levam a isso tudo? As opiniões dividem um pouco, né? Fala que a questão das redes sociais, das comparações, porque o que acontece, de novo, né? A questão de rede social e comparação também mostra de forma mais escancarada essa questão da divisão de classe, porque as pessoas que têm menos condição também vai ter acesso a celular e também as informações. Então, é cada vez mais aquele que... Porque assim, tem muita gente sozinha, tem muita gente que acompanham, né, as redes, então faz essas, nossa, família, né, ou estou longe da minha família, ou eu sou uma pessoa que de repente teve algum tipo de atrito e tive que me distanciar. Então, o que acontece? Hoje, fala que talvez até mais do que as questões individuais, né, das questões das emoções individuais, falam que as comparações e a forma de lidar com essa questão de tudo exposto, as redes fazem com que as pessoas adoeçam mais do que propriamente os problemas individuais, porque a gente se perde no desejo. Eu não sei mais o que é desejo meu e o que é um desejo colocado como geral. Olha que loucura, né? A gente não saber... É como se eu falasse assim, eu quero essa caneca. Eu nem sei se eu quero, é que todo mundo tem. Então, se eu tô aqui, todo mundo tem essa caneca, eu quero também. E aí, essa questão do senso crítico, até o que ela abordou, a Joana abordou em relação à alimentação. Se você está emocionalmente equilibrado, né? Quando a gente fala equilibrado, não tem a ideia de perfeição. É assim, putz, eu sei quais são as minhas questões, sei que eu não tenho uma família perfeita, vou lidar com o que eu tenho, vou viver meu hoje. Eu consigo até ter um controle. Agora, se eu já tiver esses meus gatilhos acionados e eu for para uma festa, eu vou dizer, eu mereço comer isso. Eu entro na ideia da recompensa. Então, a pergunta que você fez sobre se tem as questões individuais? Tem, mas aí elas se misturam com as questões que são coletivas e a gente entra nessa paranoia de que, sabe, eu tenho que viver o hoje, aí eu tenho que comer tudo hoje, porque não dá a sensação de que a gente nunca mais vai ver essa comida? Né? Parece que nunca mais você vai ter, né, um pavê para comer. Então, assim, o que acontece? Entra na questão do moderado e de você sempre, né, você sempre pensar se eu estou comendo isso para tapar algum buraco, né, se eu estou tentando tapar esse buraco emocional que a gente chama, ou se eu vou estar de forma consciente. Porque se eu comer de forma consciente, hoje eu extrapolei, amanhã eu vou diminuir de novo, joia, a gente chama isso do equilíbrio. Agora, a questão é, a gente tem uma tendência a comer mais quando tem mais fartura. Só que se eu não estiver bem emocionalmente, eu entro numa de merecer. E aí eu posso tudo. Aí eu bebo em excesso, eu vou comer em excesso, aí a gente dá umas extrapoladas e aí depois entra a questão da culpa, né? Nossa, isso é muito legal, porque faz a gente entender que a gente precisa se conhecer, né, Simone? Sim. Eu acho que terapia é uma coisa assim que para todo mundo, né? Eu faço terapia, fiz terapia, eu amo. Eu acho que o autoconhecimento é tão importante porque aí se torna uma opção. O alimento é uma opção, a atitude é uma opção, porque você sabe o que é seu e o que é do outro,
não é? Sim. É bem isso que você falou, né? Eu quero postar que a minha família é linda e feliz, vou postar. No fundo ela não é, mas eu tô olhando ali, eu falo assim, eu quero passar essa imagem. Mas é um grau de consciência incrível, né? Porque às vezes você, por exemplo, uma filha adolescente que não gosta de tirar foto, a minha não gosta. Minha filha tá ótima, tá feliz e contente, bem resolvida, mas eu acho que ela tem que tirar foto do meu lado. Não vai tá legal, não vai tá bom, não vai criar um ambiente bom. Então, se você tá bem com o teu relacionamento, você não precisa mostrar para o outro como a minha filha é feliz do meu lado, não é? Porque eu sei que ela tá bem, eu sei que meu marido tá bem, mas isso é um grau de consciência e elevação espiritual, que a gente já vai falar. Mas, Joana, conta para mim, as pessoas... elas seguem dietas, né? E elas acabam relaxando no Natal, não é verdade? Você cria um cardápio adaptado para essa época? O que você... Você diz antes do Natal? Isso. Sim, normalmente me procuram bastante, né? Para um detox. Para preparar o seu organismo para receber tudo aquilo. E, obviamente, que eu oriento que se permitir é diferente de abusar. Né? Então, tudo bem você se permitir liberar um pouco mais na ceia, mas sem abusos. Então, eu acho que o melhor protocolo que você pode fazer antes é realmente dar um descanso para o seu fígado, para seu corpo estar preparado para tudo que ele vai receber, mesmo com moderação. Então, o que mais me procuram mesmo é para um detox. Hoje, por exemplo, é Natal. Então, hoje já foi. Ontem você já comeu tudo, na véspera passou na casa de todos os amigos. Só que vai vir o Réveillon. Sim. Então, o que você faz essa semana? Dá uma dica para essa semana entre Natal e Ano Novo. O que a gente pode fazer para segurar um pouco? Sem dietas restritivas, tá? Não sou a favor, porque isso pode gerar uma compulsão depois. Então, é manter uma vida equilibrada, continuar os exercícios físicos, então continua o ritmo de exercício, continua consumindo bastante água, né? Então, você precisa consumir 35 ml vezes o seu peso de água por dia. Isso vai ajudar também a eliminar, a desinflamar. Viveu. Controlar o consumo de açúcar, né? Então, de alimentos fontes de carboidrato, que normalmente também é um dos maiores erros que eu vejo, assim, nos pacientes. Então, consumir outros tipos de macronutrientes, como proteínas e gorduras de boa qualidade, e reduzir um pouco o carboidrato e saber escolher, né? Saber escolher quais são as boas opções. Evitar industrializados, processados. Você pode fazer tudo isso entre o Natal e o Ano Novo sem ter que fazer nada radical. Eu acho que tudo que a gente é radical na vida, a gente pode ter algumas consequências indesejadas, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de dieta, mas essas dietas muito restritivas, primeiro dá uma autocompaixão, não é? Assim, nossa, como eu sou coitada. Aí, quando eu me permito demais, eu extrapolo, eu derrapo, né? E o fim é uma compulsão depois, né? Exatamente, porque você tem que buscar aquilo que você suprimiu, reprimiu, né? E, Simone, você acha que, nessa época, especialmente, que a gente está no Natal, onde a gente sabe tudo o que está acontecendo no mundo, guerra, adversidades, alteração climática que leva a tragédias, né? Você acha que ter algumas ações boas, vamos dizer, boas ações, como tentar olhar para o outro com outro olhar e tentar fazer algumas ações, como ajudar em ONGs ou campanhas, você acha que isso pode melhorar um pouco o teu emocional? Qual é a sua opinião? Sim, eu acho que isso tem mais a ver com a minha, assim, a forma de olhar para a vida e dar sentido, porque o que acontece, né? Todo problema, quando a gente foca, ele tem uma tendência a aumentar, né? A gente fala que tudo que você foca cresce. Então, o que ajuda a tirar a gente um pouco do foco, né? Então, essa questão do que você falou é verdade. Se eu tenho um autoconhecimento, né? Se eu sei o que eu quero para minha vida, se eu sei as minhas limitações, a gente tem uma ideia de que a terapia é só para a gente olhar para o que está ruim para mudar. Não, eu vou potencializar aquilo que eu também tenho de bom. E se de repente eu tenho um olhar para o outro, se eu posso me desdobrar, né, naquilo que eu faço, com a mão que eu posso estender, no que isso poderia ajudar? Emocionalmente, a gente fala que além de você tirar o foco de você mesmo, e já que a gente tem uma tendência a se comparar, a gente também vai estar olhando para quem vive com privações, e aí fala, caramba, será que eu tô tão ruim assim? Porque normalmente a gente compara com quem tá melhor e a gente se deprecia.
Então, quando você tem um olhar para o outro de ajuda, um olhar solidário, e muitas vezes a gente pensa que é doar dinheiro, né? Coisas materiais, mas é tempo, é disponibilidade. Então, quando você tem uma conversa com o outro, que você incentiva o outro a buscar um outro caminho, você orienta ou você impulsiona aquilo para, né, a pessoa para a vida, você fala, caramba, né? Então, você não tem muito tempo para pensar. É igual a gente falou a questão do luto, né? Quando a gente fica focado só na perda, a gente tem uma tendência realmente a deprimir, porque você vai ficar toda hora entrando em contato com a falta. Agora, e quando você usa isso a seu favor, né, da tua disponibilidade ou dessa questão do teu conhecimento, o que você tiver, né, igual no teu caso com a saúde, né, de você tá a minha parte com a questão da saúde emocional. Então, eu tenho, por exemplo, atendimento social. As pessoas falam, mas não te cansa? Eu falo, é o contrário, me abastece, né? Então, eu falo que quando a gente faz, é como se fosse um combustível da gente para a vida, inclusive para tirar a gente um pouco do foco. Porque o que acontece? Se a gente pensar que a gente faz parte de uma sociedade capitalista, onde o consumo, né, é o tempo todo incentivado. Concorda que quanto mais triste a gente tiver, a gente não só come mais, como a gente compra mais? Será que isso já não é pensado para que não exista esse aumento de consumo, né? Então, se a gente pensar nisso, é um pouco cruel, né? Sim. É verdade, porque você gera aquele gatilho, eu preciso, eu tenho, eu mereço, sim, eu quero, aí eu consumo. E eu quero também essa satisfação oral, né? Sim. Qual o papel da alimentação no bem-estar físico e emocional, Joana? Conta pra gente, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Total, né? Você é o que você come. Muito bem. E você acha que cuidar da alimentação é um autocuidado também, não é? É uma opção que você vai escolher não para agora só. Porque a gente está hoje no Natal. Mas pensa, daqui a pouco a gente já está de novo no começo do ano e aí você tem que tomar decisões. E as decisões que você toma hoje, você vai ter logo, logo como resposta. Então, se você trocou sua alimentação por uma alimentação melhor, você vai se sentir melhor, você vai envelhecer melhor, né? Fala um pouquinho. Alimentação é tudo, né? Na vida, tudo. Então, assim, queixa de cansaço que eu recebo. Através da alimentação você cura. Emagrecimento, que é o que mais aparece aqui na minha vida, mas com certeza você melhora. Olhar-se no espelho e gostar do que você vê. Através da alimentação correta, você chega lá. A parte emocional total, o intestino, ele tem uma conexão com o cérebro absurda. Então, a pessoa que tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, a partir do momento que ela muda a alimentação dela, óbvio que com uma ajuda profissional de um psicólogo, mas mudando a alimentação, sim, essa conexão fica muito mais limpa. Então, vai fluir muito melhor. Então, assim, a alimentação é capaz de mudar qualquer problema que você tenha. Então, assim, doença autoimune também nasce no intestino, através de maus hábitos alimentares na maioria dos casos. E aí, quando você faz essa troca, os sintomas vão ficar cada vez menores. Eu entrei na menopausa faz uns 6, 7 anos. Logo no início, eu fiz um pouquinho de reposição, mas depois, por opção, eu parei. E aí veio com tudo, né? Calores e tudo mais. E aí eu comecei a buscar alternativas que não fossem medicamentos para melhorar meus sintomas. E, gente, realmente a mudança da minha vida, quando eu diminuí algumas coisas, por exemplo, conta pra gente o que piora os sintomas da menopausa e o que melhora. Piora, básicos, né? Açúcares. Açúcar número 1, álcool, que também muitas mulheres têm um aumento do consumo de álcool por muitas mulheres atualmente. Então, vejo muito isso também como uma grande questão de uma taça de vinho à noite. Isso piora muito os sintomas, desequilibra os hormônios. Glúten, presente na farinha de trigo, também atrapalha bastante. Processados, ultraprocessados, adoçantes artificiais, embutidos. Esses são um dos piores alimentos. Eu percebi, eu tinha uma alimentação boa, mas eu gostava de tomar o meu vinho, como você falou. Todo Sim. dia eu tomava uma taça. Eu também tinha esse hábito. Emocionalmente era ótimo, eu dormia tão bem, era tão legal, mas eu acordava na madrugada com calores, eu tinha muito desconforto. E aí eu fui percebendo que mudando a alimentação e diminuindo esse hábito, a minha vida melhorou. Então, gente, às vezes você tem um prazer imediato, mas que te traz muito desconforto depois. Então, é aquilo que a Simone falou. Às vezes você quer ter uma recompensa, mas ela
vai te trazer a médio e longo prazo muito mais danos, né, Simone? Como que você encara uma pessoa que decide fazer um emagrecimento e procura você para tirar a ansiedade? Como você aborda isso? O que a Joana falou, né, da alimentação, hoje tem até psiquiatras que trabalham essa questão da alimentação associada à saúde mental. E aí eu estava até pesquisando algumas coisas, porque eu sinto muita diferença no meu organismo, por conta da idade, essa questão na pré-menopausa, e mudou muito, assim, questão de disposição, de dores no corpo, tem questão de diagnóstico de fibromialgia, só que estava muito estranho. E aí eu entrei nesse processo de tirar algumas coisas, né, e muda drasticamente, né? Então, a pessoa que vem buscar, por exemplo, quando ela vem para terapia, é porque é como se sempre já estivesse no topo ali, né? No auge, igual quando busca, né, a nutrição. Normalmente nunca é para aprender a comer, mas é para emagrecer, sempre coisas muito drásticas. A questão da ansiedade sempre vai estar o porquê que você está comendo, né? Tipo, porque normalmente não é pela fome, você come a emoção que a gente fala, né? Então, essa questão não só do merecimento, mas eu tô triste, eu mereço um docinho, o chocolate para mim, porque eu trabalhei o dia todo, eu mereço. Só que o que acontece? O nosso cérebro, ele é danado, né? Ele tem uma parte, fala que acho que é 30% que a gente tem do automático. Então, você aprende a dirigir, você faz. Então, ele gasta um tanto X de energia para fazer aquilo que é automático. Então, se você está no automático também para comer porcaria, para comer doce, e achando que isso é uma recompensa, ou tem um hábito, né? Então, depois eu como à tarde um docinho, porque eu já estou acostumada no trabalho, eu levo uma bolachinha, eu estou acostumada com aquilo. Então, para você mudar um hábito, tem um monte de teoria, 20 dias, 21 dias. Em verdade, é assim, o nosso cérebro ele tem que acostumar, porque ele também acostuma com o que é ruim. Ele acostuma com sofrimento, ele acostuma com tudo que vira uma constante. Se você mantém aquilo por muito tempo, é um gasto de energia a mais para você mudar esse hábito. Então, quando a pessoa está num nível alto de ansiedade, numa questão da alimentação, normalmente tem uma insatisfação que antecede. Então, a gente sempre vai olhar para o histórico, né? Então, às vezes a pessoa está num relacionamento que não está feliz e não consegue sair dele, às vezes está num trabalho que está insatisfeita. Dificilmente a relação é direto com a comida. A comida, ela acaba sendo uma maneira como você se permite se dar prazer, mas você se pune também, Sim. né? Porque casos de pessoas que têm distúrbios alimentares, não sei se você atende também pessoas que têm distúrbios, né? Muitas vezes ela come compulsivamente, não tem prazer, aí ela força o vômito, né, que é a bulimia, ou a anorexia, que ela não se permite, ela não come, ela não se vê, ela tem um fantasma corporal. Eu acho que, basicamente, vocês duas daqui podem sair e dar as mãos, porque o alimento e o sentimento falam muito, né, junto, né? E como é que você lida com esses distúrbios, Joana? Eu preciso sempre ter uma profissional psicóloga do lado, porque é uma fome não real, né? Então, é um jeito de se alimentar totalmente emocional. E isso é 90% das pessoas. Então, preciso ter alguém para me ajudar nesse sentido. Tanto é que uma paciente que faça bariátrica, ela não tem, não adianta fazer, eles nem permitem fazer sem uma avaliação prévia de um psicólogo. Sim, precisa ter um acompanhamento, né? Existe, inclusive, estatísticas que mostram que pessoas que fizeram bariátrica e não tiveram um bom acompanhamento deslocaram aquela compulsão alimentar por outras, ou elas ficam compulsivas em compras, ou em bebida alcoólica, né? Eu tenho duas pessoas, eu tenho uma é com bebida alcoólica, a outra questão de compra, e que entra nesse lugar, né, é como se ficasse sempre uma falta, né? Mas tem uma coisa interessante, que essa questão que você falou, né, da alimentação caminhando com a emoção, tem até eu perdi de uma figurinha que é um memezinho, acho bonitinho. É você dando a mão para sua sombra debaixo da cama, sabe? Fazendo as pazes com ela. Então, se eu sei, por exemplo, eu tenho uma questão com doce. Se tem uma coisa que é difícil de eu ficar sem, é a questão do açúcar. Então, e eu já sei que não adianta eu tentar me enganar. Falar assim, eu vou comer sei lá, um 70%. Que não é 70%? Eu falo que 70%. Quero 100%. Não, tem que ser aqueles de... Então, o que acontece? Se eu, no meu caso, né? Se
O doce é uma coisa que eu já não vou conseguir abrir mão. Eu vou ter que diminuir a quantidade, né? E vou ter que fazer escolhas. Então, eu falo que são as escolhas conscientes. Então, a terapia, né? Eu falo que a nutrição é a mesma coisa, né? Quando você vai buscar uma ajuda e você está disposto a fazer essa mudança, a olhar para dentro, né? Você, aos poucos, no começo você tem uma certa resistência, tem uma dificuldade, mas quando você começa a ver os resultados, né? Então, no caso da terapia, você ter mais autonomia, você se conhecer, e não quer dizer que você não vá entrar em contato com as suas, né, dificuldades, mas ao contrário, você vai saber como sair delas de forma menos sofrida. A mesma coisa com a alimentação. Se um dia eu exagerei, como no Natal, aí eu tenho uma semana para eu, né? Porque a gente tem uma tendência assim, já que eu comi hoje, então agora dane-se até começar janeiro. É o jaque. Jaque, ou vai até segunda, ou vai até segunda. Então, a gente tem isso, né? Então, eu acho que está atenta para isso, né? E a questão da ansiedade hoje todo mundo se autodiagnostica, né? Então, todo mundo é deprimido, então não existe mais tristeza, tem que estar todo mundo feliz. Então, ninguém pode ficar triste, ninguém pode viver luto, ninguém pode sofrer pelas perdas, você não pode ver ninguém chorando, porque você tem que estar sempre bem. Isso é uma ilusão, né? Isso aumenta ainda mais o sofrimento. E também essa questão do corpo perfeito, né, não levando em consideração a parte, né, da genética, não levando em consideração o teu biotipo. Então, assim, se tudo ficar de uma forma mais equilibrada e menos sofrida, e a longo prazo a gente vai colher coisas legais, né? Eu também acho, gente. Aqui a gente tem essa mania de se colocar no lugar do outro, querer ser igual ao outro. Não adianta, nunca vou ser minhonzinha igual a Joana. Não vou ser. Linda, maravilhosa, não vou ser. É a chave, né? De tudo. Né? Mas eu posso ter a minha beleza, eu posso ter o meu tamanho, mas isso a sociedade não permite. Sabe, eu tive muitos problemas alimentares na minha juventude, porque naquela época só se fazia roupa até determinado tamanho. Então hoje, graças a Deus, a tanta campanha de conscientização, todas as empresas têm que ter numerações grandes, sim, porque é uma opção sua. E assim, eu não tinha opção. Então eu ficava muito triste porque não tinha calça jeans. Na época era soft machine, não sei, não é da geração de vocês, mas era uma calça jeans que era moda, nem existe mais. Não tinha meu número. Então eu cresci sempre me achando muito excluída. E aí, por mais que eu fizesse dieta, estivesse dentro de um padrão do índice de massa corpórea, eu sempre me via maior ou infeliz, né? Então, como é importante, eu acho que essas rodas, essas conversas com profissionais sérios, é o que faz a gente poder levar esse nível de consciência para mais pessoas, né? Mas já que a gente está no Natal, vamos falar o que você, Joana, come no Natal? Conta para mim. O que você come na sua ceia de Natal? Então, vamos lá. Eu como uma salada verde grande. Eu gosto muito de salpicão. Só que eu faço a minha maionese com azeite de oliva extra virgem, batida com ovo. Então, a maionese natural e não a maionese industrializada. Como peru, que eu gosto. Gosto de lobo. Farofa. Eu faço farofa com oleaginosas. Então, em vez de usar a farinha comum de fazer a farofa, eu uso farinha de oleaginosas, que elas trazem mais nutrição. Então, eu comi outro dia de pistache, incrível. Tudo bem que tem um valor alto, assim, mas no Natal vale a pena. Que legal. E eu pego leve, assim, como um docinho. Eu amo cereja, amo lixias. E uva? O que você acha de uva? Também adoro uva. Porque é uma fruta que tem bastante oferta, Natal, né? Nessa época. Sim. Eu acho assim, a gente estava falando sobre rede social, né? Ele cria uma ilusão de que todo mundo é feliz, né? E quais os efeitos disso no Natal? Como achar um equilíbrio? Sair um pouco das redes sociais, vale? O que você acha, Simone? A questão é, se a gente conseguisse, como eu falei, né? Tirar um pouco o foco daquilo que a gente entristece ou adoece. Ou aumenta o número de comparação. Mas é difícil, porque você automaticamente postar, ou você vai dar uma vasculhadinha, né, vai dar uma stalkeada no Insta das pessoas, vai ter a ilusão de que tem sempre alguém mais feliz,
né, aproveitando mais que você. Então, se você conseguir estar próximo de pessoas, né, que você gosta, tem dicas mesmo essa questão da saúde, né, da saúde emocional, assim, saúde mental no final de ano, ela é tão marcante que fala, se você tem um amigo que você sabe que ele é sozinho, inclui ele na tua família. Se você tem alguém que você sabe que já fica meio isolado, sabe, já se programa de um jeito que você não chame a pessoa de última hora para dizer, coitadinho, vem cá, né? Mas inclui essa pessoa na lista, já avisa as pessoas da família, olha, tem um amigo, vou trazê-lo, porque, né, fica sempre sozinho, a família é de longe, ou não, né, não tem a família, não está com a família presente. Então, se você tiver essa questão de você estar do lado de pessoas que você gosta, claro, tem a questão da tradição, vai estar com pessoas que às vezes a gente, né, fica o ano inteiro sem se ver, tá, mas o que você pode fazer da tua parte, não esperar que o outro faça o teu dia ficar bom? O que você pode fazer para que o seu dia seja bom? Então, sabe, faz coisas que você gosta, ouça músicas que você gosta, sei lá, vai com uma pessoa, faz uma janta, não dá para fazer uma ceia, faz uma janta comum, faz uma coisa que você, né, que você gosta, ouça uma música, ou esteja com alguém que te faça bem. Só que a gente tem uma tendência, às vezes, a também não respeitar e não dizer não, né, e estar em ambientes que eu falo que não dá para se curar do ambiente que você adoece, né? Que lindo, adorei essa frase. Então a gente tem que evitar algumas coisas. Saber dizer não, né, gente? Não. Tem pessoas que são tóxicas. Sim. Tem pessoas que te fazem se sentir mal, pesadas. Eu acho que falar não é também uma maneira de se amar, né? Sim. E uma coisa que eu acho também, as pessoas têm muito medo do primeiro Natal sem aquela pessoa que você ama, né? Como que é passar o Natal? Gente, mas quanta gente está viva do seu lado? Sim. Né? Eu tive uma perda muito grande, né? Perdi minha mãe na pandemia. O primeiro Natal foi difícil. Eu procurei fazer todas as tradições que a minha mãe tinha. Para mim fez muito bem, porque eu revivi tudo de bom que eu vivi com ela. E eu trabalhei meu luto para viver com as pessoas que estão ao meu redor. Gente, tem muita gente viva do seu lado. Tudo bem, perder a mãe é muito duro, mas graças a Deus eu tenho meu pai vivo. Então, se você vai ficar vivendo em função só daquele luto, você não aproveita quem está ao seu redor. Eu sempre falo assim, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É tudo tão rápido. Não sei se eu vou antes que a minha filha, que meu pai. Eu não sei como vai ser. Vamos viver o hoje? Vamos viver o agora? Vamos aproveitar quem está aqui do seu lado. Diga que ama, né? Quando eu perdi minha mãe, a Simone foi uma pessoa muito importante naquele momento. Ela me mandou um vídeo lindíssimo de uma colega médica maravilhosa, Ana Cláudia Quintana, né? E ela fala nesse vídeo, quanto mais você amou, mais fácil vai ser de você lidar com o luto. Porque não sobrou nada para ser dito, para ser vivido. Então, é muito bom. E é muito bom poder falar desse assunto. Hoje, para mim, é uma coisa que eu elaborei. Mas, gente, cada um tem o seu luto. Eu queria que você falasse um pouquinho de luto. E aí a gente vai falar sobre essas compensações na alimentação. Porque o luto, gente, tem que ser vivido. Não dá para fingir que não, tá tudo bem. Então, vai ter o Natal que não tá tudo bem. Pronto, gente. Né? Por que tem que fingir que tá tudo bem? É uma das coisas que eu falo que é muito difícil em relação à nossa cultura, é que a gente ignora a morte como se a gente ignorando, né, ela não existisse. Então, assim, eu não vou falar de morte, porque se eu falar de morte, eu vou ter, né, pode ser que morra alguém, eu vou ter que lidar com isso. Não, então eu não vou falar. Como se isso fosse, né, como se o inverso... Fosse uma solução, né? Fosse uma solução. Então, eu não falo, não acontece. Então, a negação, ela entra nesse lugar, né? Então, assim... A questão do luto toda pessoa. A gente fala a palavra perder, né? Mas eu falo que a sua mãe ficou em você, né? Sim. Então, quando você tenta fazer algo parecido com o que ela fazia, você vai estar. Parte da sua mãe está em você, parte do teu pai, e você, Simone, vai estar fazendo o teu Natal. E é assim que tem que ser. Sua mãe não vai ficar fazendo sempre aquele Natal. Então, agora é o Natal que a Simone prepara. Então, quando a gente faz, você não está substituindo ninguém, né? A gente está fazendo, é um novo ciclo. E a gente não aceita algumas coisas. A gente quer sempre e a gente tem uma ilusão de que sempre o modelo que vinha antes era melhor. Só que quem estava antes também achava que o de antes era melhor. E aí a gente fica nessa de briga de gerações, né? Sempre na minha época era melhor ou na época era pior. Só que, em verdade, como a gente nega essa questão de falar sobre morte ou de lidar com o próprio luto, a gente fica sempre tentando valorizar mais o sofrimento do que o aprendizado, né? Então,
não importa a idade que a pessoa vá, a gente vai sempre sentir a saudade. Então, eu não vou negar que eu sinto saudade, que faz falta, que ela tinha um lugar de importância. E aí, eu vou tentar refazer a minha história a partir daquela perda. E a gente fica tentando o tempo todo, se ela tivesse aqui não seria assim, se ela tivesse aqui não seria assim. Tá, e como vai ser sem ela? Né? O que eu tenho que fazer de melhor? Então, quando a gente olha para isso de forma mais madura e a gente sofre o tanto que a gente tem que sofrer, a gente chora de saudade, igual eu sempre falo, né? Quando eu penso quanto tempo que minha mãe faleceu, eu falo, gente, eu nem posso usar, porque no Natal... Minha mãe era evangélica e ela não comemorava. Então, só que a gente tem uma tendência, quando vejo o teu, final de ano, porque minha mãe fala, não, peraí, minha mãe não comemorava. Então, a gente tem uma questão também de reproduzir o que a gente ouve, sem questionar, né? Sem esse senso crítico. Então, a questão do luto eu vou ter que sempre olhar para a minha perda, para a saudade, e sempre com uma ideia de me refazer a partir disso. Ai, que fácil que é falar, né? Porque a gente tem essa tendência também a achar que quando é com a gente, quando é com o outro é mais fácil. A questão se eu não lido com uma realidade, por que a gente deprime? Por que daí vem a questão da melancolia, dos lutos prolongados? Toda vez que eu nego e não aceito aquela condição. Tudo que eu não posso mudar, se eu posso negar, não vai adiantar. Não tem transformação, não tem mudança. Porque eu não posso, não depende de mim. Muitas coisas são externas, né? Então, por isso que uma das coisas de final de ano também é isso, porque eu vou ter que estar com pessoas que eu não quero estar também. Eu tenho que escolher, ou eu vou ficar sozinha, ou eu vou estar no meio de muitas pessoas e que nem todas eu vou me dar bem. Só que se cada um fosse com a proposta de dar o seu melhor, com certeza os ambientes seriam mais leves. É verdade, porque às vezes também, gente, tudo bem ficar sozinha. Qual é o problema? Às vezes você não se dá bem com a família, você tem que ir lá só porque todo mundo vai. Não vou. Então, é muito isso. Ouvir o que o seu sentimento está te falando. Aí, você não vai descontar na comida. Você vai comer com prazer. Porque comer é um prazer, gente. É fisiológico. E eu vejo, Jô, que hoje em dia as pessoas têm muita culpa, muito sentimento de culpa. E elas se colocam em dietas extremamente restritivas. Tem até um termo que chama fome oculta, que é fome de micronutrientes. Porque você se restringe. O que você diria para as pessoas, né? No Natal, tudo bem, a gente já entendeu quais são as opções melhores. Sim, e se permitir no Natal, né? Ser feliz em relação à sua alimentação. Mas as dietas, me fala um pouco sobre dietas restritivas. O que você acha daquela jejum intermitente? Que às vezes as pessoas entram nessa de jejum intermitente, mas elas não sabem a medida disso. Conta um pouco pra gente. Sim. Eu sou super a favor, gosto do jejum intermitente, desde que você tenha um profissional adequado do seu lado, nutricionista preferencialmente, para indicar o que você vai consumir nos momentos, nos momentos que você se alimenta. Né? Então, nas janelas de alimentação, você precisa ter uma alimentação de muita qualidade. Senão, você vai ficar com algum problema de alguma deficiência de algum nutriente, né? Então, o jejum, ele ajuda sim no emagrecimento, ele ajuda no detox natural do corpo, mas é muito importante você saber o que você come no período que você está se alimentando. Então, bastante verde, ter certeza da quantidade de proteína que você está consumindo, dos carboidratos, das gorduras, e tá ali tudo bem preenchidinho, para que você possa fazer o seu jejum com responsabilidade. Gente, tem uma equipe que eu acho que não pode deixar de existir ao seu lado. É o psicólogo, nutricionista, educador físico e o dermatologista. É verdade. Não é? Porque você planejar o seu envelhecimento de uma maneira saudável é você imaginar que dentro tem que estar tudo ok. Então, a célula, ela é nutrida pelos alimentos. Então, você é o que você come. O psicólogo são seus sentimentos. Se você não souber lidar com seus sentimentos e se olhar e se conhecer, se amar, se respeitar o outro, né? Ter os seus limites e se exercitar, porque eu acho que a bola da vez é a mobilidade. Eu acho que se a gente envelhecer, tá todo mundo... Eu até tô desfavorável aqui. Estou em baixa, porque eu acho que o dermatologista ele tem a obrigação de orientar que o seu paciente ele tem que ter saúde física, emocional, e não adianta fazer um monte de botox e preenchimento, gente, se você não tem o resto em ordem. Eu vejo muito paciente no consultório ficando frustrado porque não tá rejuvenescendo como gostaria, daí eu faço aquela, né? Como é que vai a sua vida? Como é a sua alimentação?
Ah, eu não tenho tempo, eu como muito embutido, processado, comida pronta, vai mais rápido, é fast food. Ah, tá, e você tá bem, seus relacionamentos, não, eu brigo muito com meu marido, aí faz exercício, ah, não tenho tempo. Gente, como é que você vai envelhecer bem? Não é fazer um botox que vai te entregar isso tudo, não é verdade? Olha, a Joana, ela tem uma empresa maravilhosa, que conheci ela através dessa empresa, Nutrição Sob Medida. Ela tem alimentos maravilhosos congelados. Nem todo mundo vai ter acesso, não só pelo custo, mas às vezes também pela possibilidade. Mas busque um nutricionista e faça seu cardápio. É possível fazer, né? Dá alguma dica pra gente, para quem não tem tempo, qual seria um alimento proibido em qualquer época do ano? Bom, você falou mais de processados e embutidos. Então, alguma coisa boa. Vou dar um exemplo de um cardápio prático pro dia a dia. Dica. Então vamos lá, acordando, consumindo fruta com aveia, ovos, então isso é uma boa opção. Um lanchinho da tarde, ser 5 amêndoas ou castanha ou uma outra fruta. Um almoço rico em salada, vegetais, uma proteína animal, carne, peixe, frango, pode ser ovos novamente. E à tarde, esse mesmo lanchinho parecido com o da manhã, né? Então, castanha, fruta, o que mais que eu faço bastante? Shake de proteína. Então, hoje em dia tem proteína em pó disponível no mercado, que é muito bom. A tecnologia dela é muito boa para te garantir proteína pelo dia todo. E no jantar você faz uma refeição similar ao almoço. Ou você pode fazer um saladão com atum, ou uma sopa de legumes e colocar um frango desfiado. Olha lá, um cardápio Tá simples, vendo, gente? Olha que prático. dica de ouro. E isso, gente, é pra vida. Não é pra pós-natal, porque você comeu demais, nem pós-ano novo. É uma coisa pra vida, né? E aí, você pode comer no Natal. Ó, hoje à noite vai ter ceia, você pode comer também. Não tem problema, né? E sim, me dá aí uma dica de como... Claro que também o ideal é você ter uma pessoa, um bom profissional. Mas que dicas a pessoa pode... ter para melhorar um pouco essa pressão da sociedade? Você falou, sai um pouco de rede social, mas quais outros comportamentos que ajudariam ela a melhorar? Então, da mesma forma que a terapia também não é acessível, né? Assim, não é todo mundo que vai ter acesso, mas hoje em dia tem faculdades que dão assistência, né? Que você faz um acompanhamento com estagiários de psicologia e são pessoas que, né, têm uma supervisão, são pessoas que têm um cuidado, né, nesse processo também do adoecimento. Mas, assim, não tem outro jeito do que a pessoa, se ela não se conhecer, né, não tem outra forma dela passar por qualquer tipo de sofrimento de forma mais tranquila, que não seja se questionando se aquilo, seja no Natal, seja em qualquer época do ano, seja quando a gente entra, né, tem essa questão da virada do ano, de que a pessoa entra, uma das coisas que adoecem também é porque você entra numa frustração de que você pôs um monte de meta para o ano e chega no final do ano, principalmente questão de peso, né? Então, eu não emagreci, eu não mudei de emprego, eu não saí daquele relacionamento que eu estava, não fiz grandes mudanças na minha vida, então eu começo a me culpar e me cobrar nesse processo. Então, a questão é metas menos ousadas, põe uma coisa de cada vez. Então, se é emagrecer, não mistura emagrecer com separar, não combina. Ninguém ou outro. É um ou outro, ou separa ou emagrece. Por quê? A gente entra num processo, igual eu falei, como o nosso cérebro está muito acostumado com a rotina, porque ele vai gastar menos energia para fazer o que ele sempre fez, então, também para mudar, você vai ter que estar muito disposta. E a gente fala que você só muda quando a dor de onde você está for maior do que a dor da mudança. Então, assim, para você sair de qualquer situação, se tiver muito sofrido, você consegue. Então tá, a dieta, sei lá, mudança de alimentação, quando é para saudável é mais difícil, você tem que cozinhar, ou você vai ter que se preparar, leva tempo, sim. Agora, se tiver muito sofrido aquele lugar que eu tô, com aquele peso, com, né, indisposição para fazer as coisas, não consigo acompanhar um filho numa brincadeira, numa atividade, fala, caramba, então esse sobrepeso tá pesando mesmo, né? Chegou a hora de... Você consegue, porque aí você vai fazer as compensações. Então, para esse final de ano, ou para todos, né, para qualquer mudança na tua vida, se cobre menos. E se tiver algum tipo de cobrança ou alguma meta, que seja consciente. Se é você que deseja aquilo ou se você deseja o que todo mundo deseja. Porque às vezes a gente quer coisas que a gente... Sabe aquela coisa, eu queria tirar a carta, mas você quer dirigir? Não. Mas eu queria tanto trocar de carro, mas você tá... Não, também não tem essa necessidade. Então a gente entra de desejar o que o outro deseja.
né? Então, se você estiver mais consciente, tem pessoas que conseguem através da religião, não precisa ser só da terapia. Tem pessoas que conseguem com meditação, tem pessoas que ouvem áudios, que ouvem palestras no YouTube, que hoje tem tanto material legal para você ouvir. Então, seja mais seletivo naquilo que você vai ouvir, seja mais seletivo naquilo que você quer, né, de meta para você mesmo, porque aí você consegue se cobrar menos e ter um pouco mais de equilíbrio para você fazer novas escolhas, e dá para começar um ano diferente. Não precisa ser um ano radical, né, uma mudança radical, mas dá para fazer novas escolhas. Pequenas mudanças podem trazer grandes transformações, na verdade. Com certeza. Assim como na alimentação, não é? Porque às vezes você fala assim, eu vou mudar todo o cardápio, que coisa chata, então não mudo nada. Não. De repente, muda o jantar. Ou o que você daria de dica? Por onde começar a mudança? Tira o açúcar do café e coloca canela, por exemplo. Então, isso já é uma grande mudança. Porque muita gente consome muito café durante o dia com açúcar. Então, aí você está tirando já, muito açúcar da sua vida. Substitui o pão do café da manhã por aveia, ou por batata doce, ou por ou por frutas. Então, isso também já é uma troca inteligente. Vamos fazendo esse tipo de trocas, assim, durante o dia, pequenas. E você já consegue um resultado incrível. É isso aí, gente. Nada radical vai levar você a muito lugar. Exato. Porque você se cansa, você se estressa. Hoje, por exemplo, tudo bem, a gente está aqui na nossa festa comendo. Sem culpa, amanhã acorda e se propõe a mudar alguma coisa, né? Dá um passo por vez. Eu acho também que ficar muito ligado em tecnologia também estressa. Gente, vai passear, dar uma volta num parque. Olhar o céu, né? Olhar o céu. Nossa, é tão bom. A gente estava falando sobre rede social em Natal, né? Muitas vezes você posta uma coisa e ainda fica na expectativa e na ansiedade dos comentários do outro. Sim. Né? Porque eu tenho que ser aceito. Uma pessoa que é insegura, não é? Tô falando porque eu já fiz muitos anos de terapia, então eu meio que entendo um pouco. Então, às vezes, a gente se pega mesmo. Vou postar, porque daí as minhas amigas vão ver que lindo esse lugar que eu tô e elas vão comentar. Gente, tem gente que não comenta porque não quer te dar o prazer de comentar. Também tem isso, né? Não vai dar like. Quantos likes eu ganhei por essa foto? Aí você acaba inventando, não, eu vou pôr Reels, porque Reels as pessoas veem. Gente, você acredita? Tem gente que tem técnicas de assistir Reels sem dar visualização. É uma coisa absurda. Loucura, né? Então, você ficar preocupado com o que o outro vai fazer em função do que você fez, acaba Sim. estressando, né? Acaba entrando num nível de saturação, né? E agora no verão, né? A gente tá... Bom, Natal é no verão. Lá na Europa, Estados Unidos, é bom que pelo menos você tá encapotado. Aqui não, né? Então, essa época, a gente fala muito sobre alimentos que você tenha um verão mais leve. Tem alimentos que são mais inflamatórios? Qual que é a diferença dos alimentos, assim, que são melhores para consumir no verão? Quanto maior a quantidade de água no alimento, melhor, porque vai ajudar na sua hidratação. Então, as frutas, alguns vegetais, pepino, salsão, abóbora, eles ajudam bastante, assim, nessa época do ano a gente fica inchado. Então, são alimentos que ajudam a desinchar. Então, assim, o próprio suco verde, né? Então, tomar o suco verde de manhã, você coloca ali ingredientes que vão ajudar a eliminar líquidos que você acaba retendo por causa do calor. Alimentos mais leves, então menos gorduras, principalmente gorduras de animais, e mais outros tipos de proteína com menor quantidade de gordura também vão ajudar na sua digestão no verão e no calor. Consumir água, bastante coisa gelada para dar uma refrescância. Aproveitar que a gente tem menos fome. Então, você pode abusar menos, né? Então, é uma época muito boa de fazer algum tipo de dieta, com responsabilidade, claro. Mas é uma época boa, porque você sente muito menos fome do que no frio, né? No frio, você precisa de alguma coisa quentinha. Então, aqui no verão, não. No verão, a gente pode usar e abusar de frutas, vegetais, o suco verde, proteínas e ser feliz, assim, dessa forma no verão. Tá vendo, gente? Tudo dá para dar um improve, uma melhora, para que você se coloque numa sensação mais gostosa, Totalmente. né? Porque quando a gente Refrescante, né? refrescante, quando a gente come demais, dá aquela sensação de peso também, né? De ficar empanturrado. E que no verão é pior ainda. No verão, nossa, é terrível, né? Se sente inchado, né?
E aí, você teria alguma dica para dar para gente, Simone, dessa época, uma época com muitas e fortes emoções? Simone já falou, não se cobre tanto, né? Mas o que você costuma fazer no Natal para ficar bem com a tua cabeça? Eu acho que isso, né? Então, estar perto... Eu tento não entrar nessa coisa desenfreada do consumo, porque o que acontece? Se a gente entra nesse ritmo de compra, 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 de fazer tudo que tem que fazer e monta tudo e faz... E aí eu tenho... Tudo que a gente não fez o ano todo, eu quero retocar cabelo, eu quero pôr cílios, eu quero... Entra uma sensação de vazio depois também, porque quando passa e você vê que nada supriu e ficam os boletos, e ficam as faturas do cartão, né? Então, assim... Maiores ainda. Então, imagina que doideira, né? Então, assim, ó, tudo que eu comi em excesso vem em janeiro, né? Eles aparecem depois, as dobras. E a questão... E assim, ó, saiba recomeçar. Normalmente, a gente tem uma tendência a se punir quando a gente não consegue dar continuidade em algo que é importante. Seja uma dieta, seja, né, uma terapia ou algo que você está fazendo de bom para você. Então, poder recomeçar, se permitir, né? Então, eu acho que tanto eu quanto, né, eu acho que as pessoas que quando conversam comigo e falam principalmente sobre essa época da família, tudo, não cultive sofrimento. A gente tem uma tendência muito grande a cultivar o que é ruim. Ou a gente quer resolver tudo no final do ano, né? Então, uma coisa de cada vez. Olha para as pessoas, né, que estão à sua volta. Você pode ser útil para muita gente, você pode trazer alguém para perto, você pode, né, estar perto também de pessoas que gostam de você. Leve o teu melhor, né? E às vezes o teu melhor é, sei lá, fale sobre coisas, fale sobre, né, vá ver o pôr do sol. A gente tem uma tendência muito grande a falar de pessoas, né? Até eu falo de mulheres que falam de outras mulheres, ou de família, né? De você entrar nessa coisa de leve trás entre... Isso tudo faz com que a gente também adoeça. Por quê? De alguma forma, muda toda a energia, né? Você tá ali naquele ambiente. E não falo de energia de forma, né, assim... religiosa, não esotérica, não, tô falando na questão mesmo de quando você tá num ambiente agradável, a gente sente, é legal estar perto de gente que quer o seu bem, que, né, se você tem uma dica legal para dizer, fale, se não tiver também, não fale nada que deprecie, né? Então, essas coisas eu acho que faz muita diferença no dia a dia. As pessoas estão esquecendo de observar a natureza, de ler livros, porque é tanta opção de tecnologia que a gente fica ali intoxicado e nem sempre vem a melhor coisa para a gente ver. Muitas vezes, né, os algoritmos trazem coisas para você que não são interessantes. Sim. Então, desliga um pouco, desconecta, aproveita final de ano, busca a natureza, um parque. Gente, tem tanta coisa legal na cidade, tanta coisa gratuita, tantas coisas que você pode fazer que não depende tanto de investimento, mas depende daquilo que você falou, Simone, sim, mudança de hábitos. O que a Joana falou, mudança de hábitos. Eu acho que a gente precisa fazer ter essas conversas para que isso vire uma rotina, né? Porque, eu já sou assim, coisa que eu mais ouço eu já sou assim, eu já faço isso há tantos anos, para que eu vou mudar? Gente, mude, sempre é tempo de mudar, né? Joana, dá uma dica, a gente está chegando ao final do programa, um programa delicioso. Eu queria que você desse uma dica para gente. Acho que assim, nesse tema todo aqui, eu diria, coma comida de verdade, desempacote menos, descasque muito mais. Escolha alimento de verdade, então assim como olhar o pôr do sol, né? Andar ao ar livre, se expor ao sol, recebendo vitamina D. Escolha alimentos de verdade, porque isso vai te trazer nutrição. Uma alimentação variada, colorida, simples, que a natureza entrega pra gente, é sem dúvida nenhuma a melhor escolha. Que bacana. Se você quer dar mais alguma dica, é essa de buscar mais a si mesma, né? Eu acho que o que a gente falou até agora, e de olhar para o nosso próprio desejo, né? O que eu quero realmente para minha vida, diminuir comparações. Quanto mais eu estiver focado naquilo que é importante para mim, menos eu vou ser... Porque uma das coisas que faz também com que a gente adoeça é que a gente dá muito poder para o outro, né? Então, tudo que é externo nos ataca e a gente aceita.
Só que fala, né? O veneno só vai me fazer mal se eu beber. As pessoas podem me oferecer, mas eu não preciso beber. Então, é a mesma coisa quando a gente aceita uma crítica, quando a gente fica muito pautado na opinião do outro. Claro que não é fácil, porque a gente vive em sociedade, a gente vive em família, né? Muitas das coisas que a gente sentia falta na pandemia, porque percebe que a gente sempre quer o que a gente não tem? Na pandemia, a gente queria muito estar junto com as pessoas, porque não podia. Quando pôde, ninguém queria mais estar junto. Eu vou evitar porque eu não aguento mais, né? Todo mundo fala que é bateria social. Em verdade, se relacionar dá trabalho mesmo. A questão da inteligência emocional, ela está muito associada. A gente pensa que inteligência emocional é eu ter controle sobre as coisas. Não, é a forma com que eu me relaciono. As pessoas são diferentes de mim, vão me demandar muito, e como eu vou conviver com elas é que vai fazer toda a diferença para a minha vida, né? Então, vamos aprender um pouquinho mais, se relacionar, se doar, né, se permitir. Eu acho que se a gente fizer isso de forma moderada, também não precisa estar o tempo todo, né, junto, mas se a gente fizer isso de forma consciente por escolha, eu acho que a gente sofre menos. Que gostoso. Gente, eu ficaria aqui a tarde inteira. Mas eu vou falar para vocês, essas duas convidadas muito especiais vão voltar durante o ano, a gente vai bater muito papo ainda sobre tudo isso, mas eu vou lembrar vocês que na próxima semana é Ano Novo e estaremos aqui no nosso programa. No Ano Novo vamos falar sobre recomeços. Vamos falar sobre recomeços financeiros que nos tragam paz, porque muitas vezes a gente, como elas disseram, extrapola nos boletos, a gente se permite tudo. Então, semana que vem eu vou ter aqui a Mara Descomplica, que inclusive também tem um podcast financeiro aqui no programa, na Rádio Nova Difusora FM. Eu e Mara vamos conversar sobre como administrar isso. Boletos, saúde emocional está muito ligada também à saúde financeira. E vamos falar com uma geriatra maravilhosa, a doutora Olga, sobre uma nova fase, um novo recomeço, que é a terceira fase da vida, gente. Eu tô quase entrando lá, e eu tenho muito orgulho de dizer, porque até hoje as pessoas não acreditam, né? Daqui a pouco vão acreditar, mas eu acho que a fase depois dos 60 anos é uma fase nova, com muitas possibilidades, e aí para isso você tem que estar preparado, você tem que estar preparado com a sua dieta, com as suas finanças, com o exercício físico. Por isso, podcast Skin News da próxima semana do Ano Novo vai falar de recomeços. Não perca, às 14 horas, toda segunda-feira, o podcast Skin News vai falar sobre saúde. E eu agradeço muito a presença, desejo um Feliz Natal para todos, Feliz Natal para as minhas convidadas e muito obrigada, até a próxima semana. Você ouviu aqui na Nova Difusora, podcast Skin News, com a doutora Simone Neri. De volta na próxima segunda, às 14h.